Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Jonatas Verli. Hoje eu vim trazer para vocês um review completo, eu vou mostrar para vocês tudo sobre a máquina de costura e bordado da Singer, que é o modelo SE9185. É uma máquina 2 em 1 que possui... Você vai ter a possibilidade de costurar na máquina com os pontos comuns de uma máquina de costura eletrônica e também a possibilidade de fazer bordados. Então, e um dos grandes diferenciais dessa máquina é a conexão que ela tem via Wi-Fi, onde você consegue acessar uma plataforma de bordados e criar inúmeros tipos de peças. Eu vou começar mostrando para vocês tudo que vem aqui na máquina, todos os acessórios que acompanha, e depois a gente vai começar a fazer o processo de demonstração da máquina. E lembrando para você que está entrando aqui no meu canal, ainda não é inscrito, já se inscreve, e todos os produtos que você forem adquirir, procurem o site loja.singer.com.br, que é o site oficial da marca, e utilizando o meu cupom que é o Jonatas Verli, você ganha porcentagem de desconto na compra de qualquer produto, tanto nessa máquina quanto nas demais que tem no site da Singer, seja máquinas mecânicas, eletrônicas, industriais, ou até mesmo a Singer SE, que é uma máquina de bordar e costurar, você compra com desconto utilizando o meu cupom. Eu vou iniciar aqui abrindo pela parte superior da máquina. Aqui por dentro eu vou mostrar para vocês todo o unboxing da máquina. Aqui a gente tem alguns formulários mostrando sobre a conexão com o MySonnet, que é o sistema que acompanha com a máquina. Depois eu vou falar mais sobre o MySonnet certinho. Aqui eu tenho um manual de instruções da minha máquina, onde você vai aprender todo o manuseio, olha só que incrível. Vou mostrar depois também para vocês. Eu já vi aqui que ele é um manual todo ilustrado, colorido, olha só, lindíssimo. Depois eu vou mostrar com mais detalhes. Aqui a gente tem um bastidor que acompanha a máquina. Esse bastidor, eu sei que algumas pessoas vão perguntar sobre o tamanho dele. Ele é 17 por 10, então ela vem com esse bastidor somente. E depois, posteriormente, você pode adquirir outros bastidores quando estiverem disponíveis no site loja.singer.com.br. E dá para comprar usando meu cupom de desconto que é o Jonatas Verli. Olha só que bacana, para quando a gente for trabalhar o bordado na máquina. Aqui do lado a gente tem o pezinho acionador da máquina. Por ela ser uma máquina de bordado e costura, ela vem com o acionador, o acelerador da máquina. Aqui do lado a gente tem mais alguns pacotinhos com o cabo da máquina de ligamento, o cabo de energia. E aqui a gente tem um pacotinho com todos os acessórios que depois eu vou mostrar para vocês cada um. Aqui do lado a gente tem a nossa base para efetuar o bordado. Olha só que bacana, que interessante. Depois eu vou mostrar também com mais detalhes para vocês. Veja só. Através dessa base acoplando na máquina que nós vamos efetuar os bordados. E aqui do lado a gente tem a nossa máquina de costura, a nossa SE9185. Eu vou retirar ela daqui. Pronto. Vou começar aqui mostrando para vocês, ó, aqui a gente tem essa parte aqui falando um pouquinho sobre o MySonnet, que é o sistema da máquina. Aqui a gente tem um cartãozinho para fazer o registro da máquina também. Temos aqui um manual mostrando como fazer todo o processo de ligamento da máquina, passagem de linha, como fazer também como colocar a linha na bobina, como fazer todos os procedimentos para a máquina funcionar. Olha só que interessante. Tudo ilustrado, colorido, eu amei. E aqui a gente tem o manual de instruções. Através desse manual você vai aprender tudo o que você precisa para poder manusear a sua máquina. E o melhor de tudo, o manual vem todo em português. Aqui você conhece todas as partes da máquina, aqui você vê todos os acessórios que acompanham a máquina, para que serve cada um dos itens que vem na máquina, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, ó. Tem tudo anotadinho, o bastidor, olha só que bacana. E como fazer também, né, para que serve cada um dos botões que tem na máquina. Quando eu mostro para vocês no vídeo, eu sempre gosto de folhear bastante aqui o manual da máquina. E eu aprendo muito a manusear. Como é um aparelho diferente, a gente aprende a manusear lendo o manual dele. E olha só que bacana, falando sobre as linhas, porta-carretel, muito interessante a linha para bordado, linha transparente, linha para costura também, por ela ser uma máquina de costura e bordado, as agulhas,
Isso é tudo muito interessante para você que quer iniciar, por exemplo, no mundo do bordado, não sabe, por exemplo, quais são os insumos, as agulhas certas, os tipos de linha, é bem interessante. Eu vou folhear um pouquinho mais aqui para vocês verem, ó, que tudo é muito bem explicado em português, explicando como fazer a troca de sapatilha, muito legal. Aqui é a área do bastidor, como que você vai entender também como que funciona a máquina. Legal também o posicionamento do tecido sobre o bastidor, o toque na tela, né, por ele ter uma tela LCD que depois vocês vão ver, como que você faz para poder selecionar tudo. E aqui também é para você entender sobre a parte de Wi-Fi da máquina, a conexão que essa máquina tem com o sistema MySonet. Olha só que legal. E através disso aqui você vai aprender tudo sobre a máquina de costura, ó, o painel da máquina. Quando a gente liga ela, aparece esse painel. E aqui você vai ler e vai aprender todas as funções que a máquina de costura tem. Tá incrível esse manual, ó. E é muito interessante ler. Aqui a gente vê que tem 3 modelos, ó, de máquina. O nosso é o SE9185, que é o que está disponível no Brasil. A máquina ela acompanha, ela vem com esse bastidor, olha só que bacana, a área de bordado dele. Qual o tamanho desse bastidor? Ele é 17, ele tem 17 de comprimento por 10 de largura. Aí você posiciona ele desse jeito na máquina, quando você for trabalhar com o bordado. Eu tenho certeza que posteriormente vai ser também integrado novos tamanhos de bastidores, mas ela acompanha esse tamanho aqui, que é o de 17 por 10. Aqui do lado a gente tem essa chavinha, que é onde você frouxa para poder introduzir o tecido, posicionar e depois apertar. Assim. Lembrando que o tamanho desse bastidor é 17 de comprimento por 10 centímetros. Aqui a gente tem o cabo para poder conectar a máquina à energia, aquele cabo comum. Veja só. E aqui a gente tem o nosso acelerador da máquina. Por ela ser uma máquina de bordado e que também faz a costura, ó, é interessante para você costurar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui todos os acessórios que acompanham a máquina, sapatilha, agulha. Vou falar de cada um para vocês. Aqui do lado a gente tem esse protetor para linha. Ó, você coloca o tubo de linha e ele serve como um protetor, desse jeito, bem bacana. Aqui a gente tem uma chave de fenda para poder fazer a substituição, por exemplo, das sapatilhas na máquina. Por exemplo, colocar o acessório de bordado, que é essa sapatilha aqui. Lembra muito um calcador de quilting livre. Ó, quando a gente vai trabalhar o bordado, a gente usa esse aparelho aqui. Então a gente precisa substituir e essa chave vai servir para fazer essa troca. Aqui a gente tem uma escovinha para fazer a limpeza da máquina. Aqui a gente tem também as bobinas, que é aquela bobina alta. É basicamente a mesma bobina que a gente usa, por exemplo, na Singer HD, Facilita Pro. É uma bobina bem fácil de encontrar, aquela bobina mais alta. Vem 4. Provavelmente na máquina deve vir uma também. Aqui a gente tem as bobinas. Aqui a gente tem aquele clássico descosturador ou abridor de casinha de botão. Olha só que bacana. Aqui nós temos também essa ferramenta multiuso, ó, que serve para a gente poder fazer as modificações da máquina. Olha só que interessante, bem diferente também. Aqui a gente tem um porta-carretel de linha, um feltro que a gente coloca aqui embaixo e os prendedores de carretel. Esse aqui a gente coloca na máquina e esse menorzinho a gente pode colocar nesse aqui, ó, para usar aqueles tubinhos de linha menor, ó, desse jeito, os menores. Aqui a gente tem esse guia para a realização de diversos tipos de costura, principalmente quando a gente vai fazer o quilting reto. Olha só que bacana. A máquina ela acompanha 5 sapatilhas. Essa daqui é a sapatilha aí, que a gente utiliza para prender zíper, ó, e também fazer costura, por exemplo, como vivo. É bem interessante, o design dela é bem diferente. Olha só que legal. Aqui a gente tem essa sapatilha também. Toda sapatilha tem uma numeração e você pode acompanhar para que ela serve no manual da máquina. Essa daqui ela é muito utilizada para pontos decorativos, pontos acetinados, aqueles pontos cheios que a gente utiliza. E aqui embaixo dela, ó, ela tem esse leve túnel para o ponto deslizar e passar de maneira mais suave. Bem interessante e ela já vem com a máquina. Aqui nós temos a sapatilha D, que serve para poder trabalhar com barra invisível. Aqui por baixo dela nós temos
essa leve ranhura, ó, esse leve deslize aqui nessa região, que serve para a gente poder fazer esse tipo de trabalho na máquina. Olha só como ela é diferente, o material dela é diferente, eu achei bem bacana isso, bem bonito, ó. E aqui a gente tem esse detalhe embaixo dela, que serve para a realização desse trabalho. Nós temos aqui também a nossa clássica, para quando a gente for trabalhar as casinhas de botão. Aqui na parte de trás a gente coloca o botão e a máquina vai reconhecer e vai trabalhar, vai fazer, vai costurar a casinha de botão perfeita de acordo com o tamanho do botão que você pretende costurar. Aqui a gente tem as principais sapatilhas e na máquina tem também a sapatilha que vem a de uso geral, que é aquela sapatilha que a gente usa na maior parte das vezes também. Então, dá para realizar inúmeros tipos de trabalho e posteriormente eu vou mostrar para vocês também, Jonatas, essas sapatilhas são diferentes. Eu tenho sapatilhas de outros modelos, eles são compatíveis com a máquina? Eu vou fazer esse teste e aí no meio do processo eu vou mostrar para vocês. Também acompanha aqui dois tipos de agulhas, que é a agulha referência 2001 e a 2000. Ponto de referência também aqui que seria 80/12 e a 90/14. Então, a cinza ela tem a ponta arredondada e a verde com laranjinha ela é ponta bola. Então, para cada tipo de trabalho a gente usa um tipo de agulha e na máquina acompanha 5. Ó. E uma coisa bem interessante, bem legal, é que como a tela dessa máquina é uma tela touch, ela acompanha essa, vou dizer canetinha, mas é um acessório para você selecionar e fazer as alterações. Olha só que interessante. Bem bacana para não manchar, por exemplo, não ficar marca de dedo na máquina. Isso aqui é bem legal. Aqui nós temos a base de bordado da máquina. E eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês. Olha só que bacana. Ela vem presa, né? Porque isso aqui depois vai movimentar na hora de efetuar o bordado. Bem legal. Por isso que a gente diz que essa máquina é uma máquina 2 em 1, que quando a gente coloca esse aparelho aqui na máquina, ela se torna uma máquina de bordado. Quando a gente utiliza ela do jeito ali com a outra base, ela fica uma máquina de costura. Bem legal. Aí agora a gente vai conhecer a máquina de costura. Agora nós vamos conhecer a máquina em si. Eu vou tirar ela aqui de toda a embalagem. Olha só que bacana. E aqui nós temos a nossa máquina, a SE 9185. Como essa máquina ela é uma máquina de costura e bordado, eu vou mostrar para vocês na primeira parte, toda a parte de costura da máquina, para depois a gente trabalhar com a questão do bordado da máquina. Aí depois, para a gente trabalhar com bordado, basta fazer ó, a acoplação dessa base aqui na máquina, essa parte aqui ela sai. Aí quando a gente aciona ou quando a gente posiciona essa base aqui de bordado, ela se transforma em uma máquina bordadeira. Ó. Olha só que bacana. E ela vira uma bordadeira, desse jeito. Então é uma máquina 2 em 1. Agora nós vamos começar a próxima etapa, que é fazer a passagem de linha, ligar a máquina. E uma coisa interessante antes de ligar, essa máquina ela é uma máquina bivolt. Então, independente da sua região, ela vai funcionar porque ela é uma máquina bivolt. Aqui nós temos algumas opções que eu quero mostrar para vocês, o que é bem interessante. Aqui nessa parte nós temos também um porta-acessórios, onde eu vou guardar todos os acessórios da máquina aqui dentro. Aí quando eu vou trabalhar com costura, eu venho, posiciono essa parte aqui. Posso trabalhar também costuras tubulares desse jeito, se for o caso. E aqui nós temos uma máquina de costura. Quando eu for trabalhar com bordado, eu retiro e venho e faço esse processo aqui, ó. E já tenho uma máquina de bordado. Aí é só colocar o bastidor, fazer as programações. Quando ligar a máquina, vocês vão ver que até quando a gente acopla essa base aqui de bordado, a tela muda. Então,
Agora nós vamos começar a passagem de linha e seguir para as próximas etapas. Agora nessa próxima etapa, nós vamos começar a fazer aqui a passagem de linha na máquina, nós vamos ligar também a máquina e eu vou dividir em duas partes. Essa primeira etapa nós vamos testar todos os pontos decorativos que a máquina tem, vamos aprender a fazer as funções de costura e depois nós vamos dar início também ao processo de bordado na máquina. Aqui do lado, quando a gente vira a máquina, ela tem essa base e aqui por dentro a gente tem todos os acessórios, ó. Um porta-acessórios, eu guardei todos aqui dentro e todas as chavinhas, a chave de fenda, todas as ferramentas que vêm com a máquina, é interessante deixar dentro desse compartimento que também pode ser removido, desse jeito. Aqui do lado nós temos a entrada onde nós vamos colocar o cabo de energia. E aqui nós temos a entrada onde nós colocamos o acelerador da máquina, desse jeito. Quando a gente vai trabalhar com costura, precisa ter esse pezinho, a não ser também que você queira utilizar só o botão Start Stop, mas é bem interessante ter esse pezinho aqui para a gente poder acelerar e costurar. Aqui a gente tem uma entrada USB, que é quando a gente trabalha com bordados. Agora eu vou ligar a máquina na energia, e aqui por dentro a gente tem um botão, fica bem em cima, um botão de liga e desliga. Lembrando que essa máquina é uma máquina bivolt, você pode usar em qualquer voltagem que você tiver. Eu aguardo alguns segundinhos até ela fazer a inicialização. Pronto. E assim a máquina ela já está ligada. Quando a gente não está trabalhando aqui com a base de bordado, automaticamente ela já abre aqui no menu de costura, como o menu de uma máquina de costura comum, uma máquina eletrônica. Os botões, inclusive, da máquina, se a gente analisar, é bem simples, os botões bem parecidos com o de uma máquina eletrônica comum. A única diferença mesmo que ela vai ter é a questão da base do suporte que a gente coloca aqui para realizar o bordado. Aqui no menu da máquina a gente vai fazer a seleção. Eu gosto de utilizar essa canetinha que veio com a máquina porque facilita muito para não ficar marcas de dedo aqui na tela, então é bem bacana. Depois eu vou mostrar para vocês tudo que funciona aqui nessa tela, todas as regulagens que a gente faz. A primeira etapa que a gente vai fazer é, a máquina ela tá com a bobina aqui dentro e ela já vem com a agulha colocada aqui no lugar. Dentro dos acessórios a gente viu que veio 5 agulhas, são agulhas reservas. A primeira etapa que a gente vai fazer é encher a bobina e fazer a passagem de linha para a gente trabalhar toda essa parte da costura que a máquina tem. Depois nós vamos para a parte de bordado. Aí para poder remover a bobina é bem simples, eu puxo essa haste aqui para o lado, tiro essa tampinha protetora e vou tirar aqui essa bobina. Agora nós vamos passar a linha para fazer o enchimento dela. Aqui nessa parte, ó, eu vou posicionar a bobina. Aí, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer a passagem aqui no passo 1, no passo 2. Depois eu vou colocar aqui por essa região, por esse tensor, e vou passar para fazer o enchimento da bobina. Porém, nessa máquina, eu gosto muito de trabalhar com esse suporte aqui atrás. Deixa eu mostrar para vocês. É um suportezinho para poder prender a linha e essa linha não embolar. Aí eu vou pegar e vou posicionar a linha. Lembrando que para o bordado a gente usa uma linha específica para a bobina. E para a costura você pode intercalar, usar uma linha comum mesmo. Mas para o bordado existe uma linha própria. Eu já vou encher aqui com a linha própria para bordado, porque também dá para costurar com ela. A única diferença é que ela quebra mais fácil. Aí eu vou passar aqui pela parte 1. Desse jeito. Passo aqui pela parte 2. Venho aqui de ladinho, passo por aqui, ó, pelo tensor. Aí eu vou pegar aqui, na minha bobina ela tem um buraquinho. Eu vou fazer aqui, ó, desse jeito. Vou passar aqui por dentro. Pronto. Aí eu vou vir aqui nessa parte, onde tem a parte de encaixar a bobina. Vou puxar aqui pro lado. Aí você pode ou pisar no acelerador, ou simplesmente vir aqui no botão Start Stop, que é aqui na parte de baixo. Aí agora é só fazer o enchimento, apertando novamente. Pronto, aqui a bobina já está cheia. Eu posso pegar aí, retirá-la. Olha só como que a tela também já muda. Uma coisa bem interessante que depois eu vou mostrar para vocês é que a máquina, ela já vem com o idioma dela aqui todo em inglês.
Eu vou mostrar também, antes e depois da gente começar o processo de costura na máquina, como a gente vai fazer a alteração e colocar em português. Agora eu vou retirar essa linha aqui de trás. Essa linha eu vou usar só na bobina, aqui. Aí é bem fácil a colocação aqui nessa região. Eu vou vir aqui, posicionar a bobina aqui por dentro, assim. Seguindo aqui o desenho que tem na máquina, eu vou passar por esse vão que tem aqui dentro. Assim, puxo. E ela já corta aqui a linha. Aí depois eu venho com essa chapa protetora, faço o encaixe aqui desse jeito. E a linha aqui da região inferior da máquina, ela já está passada. E eu consigo ver aqui por dentro quando a linha estiver acabando. Agora nós vamos fazer a passagem de linha superior. Aí agora eu passei a linha pelo meu suporte. Eu vou iniciar aqui a passagem pela parte 1. Venho aqui pela volta da parte 2, ó, seguindo todo o desenho. Vou descer aqui a parte 3. Tem que tomar bastante cuidado com essa região, ó, para ela passar por dentro, você sentir que ela passou por dentro do tensor. Porém, quando você desce aqui, por essa parte, não dá para sentir muito. Ela desce bem, ó, bem suave, assim. Aí na volta você vai fazer a parte 4, que é subir. Aqui por dentro ela tem uma lançadeira, aí você vai dar a volta por trás dela e depois descer, fazendo aqui a etapa 5. Vou descer aqui pela parte 6, assim. Aí agora eu venho, passo por trás dessa hastezinha aqui em volta da agulha, desse jeito. Pronto. Aí nessa etapa, aqui do lado, a gente tem essa parte, ó, que é o passador de linha automático. Você vai descer e ele vai introduzir aqui por dentro da agulha, desse jeito, uma haste. E você segurando a linha, você consegue fazer o passamento de linha automático. Eu vou soltar aqui por enquanto. Eu gosto sempre de fazer essa passagem segurando aqui a linha. Venho aqui com a mão desse lado. Aí quando eu começo a descer, eu já seguro desse jeito, passo pela frente. Aí ele tem que também estar na posição mais alta da agulha, ó. Ele introduz aqui por dentro. Aí eu venho, ó, de baixo para cima, seguro a linha. Aí eu levanto e ela faz essa passagem de linha automática. Eu vou repetir mais uma vez para vocês verem o procedimento, porque normalmente os modelos comuns da Singer a gente desce uma hastezinha aqui, porém nesse modelo um grande diferencial é que essa haste ela vem, ó, daqui, ó, assim. Aí eu vou voltar aqui novamente, seguro aqui nessa haste da lateral, passo aqui, ó, nessa região da frente e vou descendo essa alavanca, assim, até ela introduzir por dentro da agulha. Aí de baixo para cima, aqui por dentro, segurando a linha, eu venho e puxo e ela faz a passagem de linha automática. Aqui do lado tem um cortador, ó, assim, e a máquina já está pronta para poder iniciar os processos de costura. Nessa próxima etapa eu vou mostrar para vocês todos os botões que tem aqui nessa parte física da máquina, os botões que você vai ter que apertar, e depois a gente vai para o painel da máquina, que é todo o painel digital, onde a gente vai usar a canetinha ou simplesmente o toque para fazer as seleções. Mas antes disso, antes de iniciarmos aqui a entender o que é cada um dos botões, eu já vou mostrar para vocês como que você vai deixar sua máquina em português, para facilitar já esse primeiro manuseio da máquina. Agora eu vou mostrar para você como que você vai deixar sua máquina em português. Você vai clicar nessas 3 barrinhas aqui na parte superior à direita, assim. Na primeira opção, onde está escrito Language, você vai selecionar. Aí você vai escolher o seu idioma. Então, o meu idioma é português, eu vou selecionar. E a máquina ela vai estar toda em português. Por exemplo, aquela mensagem que apareceu aqui da bobina sendo enchida, quer ver, por exemplo, quando eu seleciono aqui, ó, enchimento da bobina, que está aparecendo aqui, todas as mensagens que aparecerem na máquina vai estar em português. Vou voltar aqui de novo. E assim, já fizemos a passagem de linha. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho sobre os botões físicos, para depois a gente trabalhar aqui essa questão de seleção de pontos, falar também sobre a quantidade de pontos e testarmos essa parte de costura da máquina. Agora eu vou mostrar para vocês todos os botões desse lado da máquina e depois a gente vai para o painel dela. Aqui a gente tem o botão de Start Stop, que é esse botão maior. Através desse botão aqui, a gente consegue iniciar e pausar também as costuras. Aqui do lado a gente tem o botão de retrocesso para poder fazer os arremates. Aqui a gente tem um botão de parada de agulha, onde você pode deixar a máquina parando com a agulha para baixo ou para cima no tecido, quando você finalizar as costuras.
O corte de linha que a gente usa bastante. E aqui do lado uma coisa bem interessante é a velocidade. Quando você vem para cá, ó, você costura lento. Quando você vem para cá, você consegue fazer esse ajuste e dosar a velocidade que a máquina vai costurar, o que é bem interessante. Aqui na parte de cima, a gente tem o disco de tensão da linha superior e você pode alternar de acordo com o trabalho que você vai realizar, de acordo com as linhas que você for utilizar. Aí você pode ajustar a linha de acordo com o trabalho que você vai realizar. Eu vou deixar aqui ó, entre o 4 e o 5 por enquanto, para a gente poder testar. Assim, que é o padrão que veio de fábrica. Depois você pode ir testando, por exemplo, quando você for utilizar para costurar ou simplesmente para bordar. Normalmente para bordar você usa entre o 2 e o 6. Então você tem que testar também a linha, ver o tecido, ver como que o ponto da máquina vai ficar. E você faz esse ajuste da tensão do ponto através aqui dessa parte, ó, da tensão da linha. Aqui na parte de trás nós temos esse botãozinho que serve para a gente poder fazer o abaixamento dos dentinhos quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, como por exemplo, pregar o botão na máquina. Aí você pode abaixar os botões dessa forma, é só empurrar para o lado e assim os dentinhos daqui dessa parte de cima eles vão abaixar, ou você pode erguer novamente, assim. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco aqui sobre o painel. Aqui nós temos o painel com o modo de seleção de costura ativo. Através desse painel nós selecionamos os pontos, fazemos a seleção, a calibração, o espelhamento. Tudo isso a gente faz através do painel. Eu vou começar mostrando para vocês, lembrando que no manual da máquina tem tudo muito bem detalhado. Aqui em cima a gente tem o ponto 1, que é o modo de seleção de costura. Aqui embaixo a gente tem a sapatilha também recomendada, no caso aqui a sapatilha A, que é a sapatilha de uso geral. Aqui embaixo a gente tem o desenho do ponto selecionado. Por exemplo, se eu selecionar esse zigue-zague, aqui do lado eu consigo ver o ponto que eu selecionei. Aí você pode ir testando, por exemplo, todos os pontos que a máquina tem. Aí você vai vindo para o lado, ó, vendo todos os menus que tem aqui disponíveis. Ó, tem vários pontos decorativos. Vou selecionar um que eu achei bem diferente, que é esse aqui de lacinho, ó. E aqui do lado eu consigo ver o ponto que eu selecionei. Aí depois para voltar é bem simples, é só clicar no menu de novo, ó. E aqui a gente tem variedades de ponto reto. Você vai passando para o lado e vai selecionando. Aí para voltar é só clicar em cima mesmo aqui. Aqui embaixo, onde tem esse símbolo da agulha, é quando a gente vai trabalhar com agulha dupla. A gente clica, ó, e aparece duas costuras. Aí você consegue trabalhar, ó, com duas agulhas ou com uma. Aqui embaixo, por exemplo, ó, a gente tem a largura do ponto. No ponto reto não vai funcionar porque a máquina só vai costurar reto, então eu vou selecionar aqui um zigue-zague, esse aqui, e aqui a gente consegue regular, por exemplo, a largura desse zigue-zague. Eu vou diminuir no menos. Olha só como que ficou. Aí, se eu quiser aumentar, por exemplo, a largura, eu clico. E aqui eu tenho a maior largura do meu zigue-zague. Esse botão aqui de baixo, ó, onde tem esse disquetezinho, quando você clica nele, você salva a sequência de ponto que você fizer. Como que você faz essa sequência de pontos? Você clica aqui em cima, seleciona qualquer tipo de ponto. Eu vou colocar aqui um ponto decorativo e vou selecionar um tipo aqui que eu acho que vai ficar interessante. Lembrando que essa máquina tem 250 tipos de pontos. Eu vou pegar aqui um que vai ficar bem interessante. Por exemplo, eu posso pegar esse aqui que é este, aqui do lado vai aparecer assim. Vou selecionar um outro para poder montar uma sequência. Através disso, você pode, por exemplo, ó, selecionar outro e ir montando ó, uma sequência variada de pontos. Digamos que você gostou desse ponto, aí você clica no disquete e você salva. Aparece aqui, o seu desenho foi salvo, ok. Aí quando você, por exemplo, for costurar, você pode deixar salvo esse ponto aqui para você utilizar na máquina. Eu vou clicar aqui no 5, ó, nessa parte aqui no menu 5, e eu tenho aqui a minha sequência de pontos salva, que vai ser esses 3 pontos que eu selecionei. Aí isso é bem interessante que você consegue criar uma variedade de pontos. Eu posso costurar esse aqui para ver como que vai ficar,
Gostei, eu posso deixar salvo. Se eu me enjoar, por exemplo, e não quiser usar mais, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui embaixo, ó, deseja excluir este arquivo? Sim. E eu deleto aqui e limpo. Aí quando eu volto aqui em cima, clico novamente, a máquina ela tá para a seleção dos pontos normais. Então isso é bem interessante que os 250 pontos da máquina podem ser aumentados. Você pode variar e criar a junção de pontos que você quiser aqui, utilizando os diferentes pontos que a máquina tem. Ó, bem interessante. Volta aqui para o menu 1. Aí, digamos que você quer fazer uma sequência de pontos. Ó, vou fazer uma variação aqui, por exemplo, de zigue-zagues. Eu vou selecionar este e este. Aí, esse aqui eu não gostei, eu clico aqui nesse lixinho e ele apaga um por um. Então, esse aqui serve para poder apagar o ponto e o outro aqui do lado serve para poder limpar o arquivo que você salva aqui no menu 5. Então, volta aqui para o menu normal. Isso se você quiser, por exemplo, criar essa sequência de pontos, variar. Às vezes pode ter ponto aqui que funciona muito bem, dá para unir um com o outro e criar uma outra variação. E você pode brincar muito com isso. Isso é bem bacana, um tipo de costura programada, um tipo de ponto programado. Se você escolher, por exemplo, um tipo de nome que você usa muito, ó, eu vou selecionar uma fonte, aí eu posso montar aqui, por exemplo, meu nome Jonatas. Assim. E eu posso, por exemplo, deixar ele salvo aqui. Vou salvar. Vou clicar aqui no disquetezinho. Salvo. Aí quando eu clicar aqui no menu 5, ó, o nome está salvo, desse jeito. E se eu não utilizar mais, eu venho aqui, clico nele e clico aqui em apagar o arquivo. Assim. Aí você pode brincar bastante, deixar nomes salvos e depois também excluir depois quando você não utilizar mais. Aqui do lado a gente tem essa tesourinha que serve para você, quando você está costurando, você cortar a linha. A mesma coisa você pode selecionar aqui na máquina, que tem esse outro botão com essa tesourinha. Você pode selecionar ele também, tanto aqui quanto aqui. Aqui na parte de cima a gente tem essa nuvem, que serve para a gente poder acessar o MySolnet, que depois eu vou mostrar para vocês quando a gente for criar uma conta. Então eu vou clicar no X e vou voltar. Vou sair daqui do modo também de costura programada. Aqui em cima a gente tem os 3 pontinhos que servem para abrir o menu de configurações, como por exemplo, se você deseja salvar algum tipo de arquivo USB, fazer as configurações, e também você pode selecionar aqui a parte de bloquear a tela. O que é isso? Deixa eu mostrar para você. Quando você clica em bloquear, ela fica com esse logotipo aqui da Singer, aparente, quando você não estiver utilizando. Mas, se você deseja tirar também, ó, a tela está bloqueada, deseja desbloquear? Sim. Isso serve como uma segurança, por exemplo, ó, para quando a sua tela estiver assim, você tocar, ó, ninguém mexer nas configurações da máquina por acidente, ou simplesmente você tocar na tela e sair da página que você esteja utilizando. Agora eu vou mostrar para vocês esses 2 botões aqui de espelhamento. Eu vou selecionar um ponto, por exemplo, esse ponto aqui de caseado, assim. Note que ele tem um lado certo, porém eu posso virar ele dessa forma, ó. Clicando eu consigo espelhar ele na horizontal e também dependendo do ponto você consegue espelhar na vertical. Nesse caso aqui não vai ter diferença porque vai ser igual dos 2 lados. Eu vou selecionar um outro aqui que dá para a gente poder espelhar na questão vertical, para vocês verem. Vou escolher um ponto decorativo. Esse aqui, por exemplo, ele tem um lado, eu posso espelhar ele para fazer do lado oposto, ó, assim. Tanto também na horizontal. Aqui embaixo a gente tem o comprimento do ponto, o padrão de fábrica que já vem é o 2,5, que é um dos pontos que a gente mais utiliza. Aqui do lado a gente consegue ter uma noção do tamanho do ponto. Você pode aumentar, assim, até 5 milímetros, ou você pode diminuir também, ó, o tamanho do ponto. Aí vai ficar aquele ponto bem pequenininho. Eu vou voltar para o padrão, que é 2,5, assim. Quando você volta para o padrão, vai modificar também, ó, essa parte aqui de cima, tá 2,5.
Se eu modificar, ele vai ficar, ó, com essa parte em volta, essa caixa em volta dele vai ficar preto. Aqui do lado a mesma coisa. Esse lado aqui, esse outro botão do lado de cá, serve para a gente selecionar a posição da agulha. Se eu clicar em mais, ela vai ir para a direita, assim. Aqui eu consigo ver na tela também, ó. Olha só como que a costura ela veio todo aqui para o canto direito. Aí a agulha, a minha agulha lá na máquina, ela veio também toda para esse lado aqui. Aí eu volto. Se eu quiser chegar a minha agulha toda para o outro lado, eu vou clicando. E ela veio aqui para esse lado. Uma coisa que, por exemplo, eu já vi aqui que, por exemplo, eu não utilizaria é esse aviso sonoro. Então eu vou vir aqui e vou clicar aqui em áudio e vou desligar esse aviso sonoro. Aí eu posso, por exemplo, clicar e a máquina não vai ficar fazendo esse barulhinho, esse pi, que toda hora eu aperto. Então, é uma coisa que você pode fazer também clicando aqui nessa engrenagem, vindo aqui ó, nas configurações. Ativar protetor de tela, você pode selecionar se você quiser, 5 minutos, 10, 30, nunca. Eu vou deixar nunca, vou deixar sempre nessa tela. A posição da agulha para cima. Cortador de linha automático você pode deixar ligado também. Se porventura você quiser fazer um tipo de costura onde não vai ter o arremate final, você pode desativar, clicando aqui também. Eu vou deixar por enquanto aqui ativado, assim. E basicamente todas as configurações aqui da máquina você faz através desse painel. A seleção de pontos você faz aqui no menu. Selecionei o menu 1, aqui tem vários pontos, veja só. Aí no menu 2 a gente tem os pontos decorativos, os pontos cheios, tem muitos pontos aqui, levando em consideração que você pode também criar novos pontos. Olha só que bacana. Aqui a gente tem vários modelos de casinha de botão, a casinha clássica, a casinha redonda, tem o ponto também para poder pregar o botão. E o mais interessante é que quando você seleciona um ponto, por exemplo, eu vou selecionar a casinha de botão, aqui do lado já aparece a sugestão da sapatilha que eu tenho que utilizar. Aqui a gente tem 7 modelos de casinha de botão, mais um ponto para fixação de botão. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, um ponto cheio, olha só como que ela já mandou selecionar a sapatilha B, que é essa sapatilha usada para o ponto cheio. Eu vou selecionar aqui um tipo de ponto de barra invisível, ela vai modificar também e vai pedir para a gente utilizar a sapatilha de barra invisível. Deixa eu ver aqui, esse ponto aqui é o ponto de fazer a barra invisível. Aqui em cima ela já me deu a sugestão de utilizar a sapatilha D. Isso é bem interessante porque é muito intuitivo. À medida que você vai testando, eu quero fazer esse ponto, a máquina já te dá aqui em cima a sugestão, o desenho da sapatilha, e você pode brincar com espelhamento, selecionar, por exemplo, o comprimento, aumentar, diminuir, ou simplesmente aumentar a largura, ó, ou diminuir, é bem simples. Aqui eu vou deixar no padrão. E basicamente fazendo essas modificações, você consegue trabalhar com a sua máquina e usar todos os pontos. Aqui nos menus, ó, menu 1, a gente tem vários pontos. No menu 2, vários pontos também decorativos. Ó, bem bacana. No menu 3, as casinhas de botão e o ponto de fixação de botão. E aqui no menu 4, nós temos os pontos costuráveis de letras, o que é bem interessante. Lembrando que esses pontos aqui, essas fontes de letras, elas não são pontos de bordado, é um ponto da máquina de costura, onde você vai fazer, por exemplo, eu vou escrever aqui meu nome, Jonatas. Ela não é um ponto de bordado, mas sim um ponto de letra. Isso é bem interessante. Aí a parte de escrever nomes grandes para bordar é quando a gente for para o módulo de bordado. Porém, isso aqui é um ponto costurável, uma fonte costurável de letra, que tem basicamente, por exemplo, na HD 6805, em alguns outros modelos de máquinas da Sindir também tem essas fontes. E nessa máquina, a gente tem 4 tipos de fontes. Olha só que interessante essa outra aqui. Eu vou apagar, ó, aqui. Aí aqui, quando eu ir clicando, ela vai escrevendo o nome.
Aí você pode também diminuir usar, por exemplo, as letras em minúsculo, ó, tá? O J maiúsculo. Eu vou escrever aqui com o J minúsculo, ó, e escrevendo J. E aqui eu escrevi meu nome. Ó. Aí eu posso, por exemplo, modificar se eu quiser esticar ele mais ou diminuir. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. A largura eu não consigo aumentar mais porque já está no máximo, mas eu consigo diminuir um pouco, ó, assim. Aí eu deixo no máximo, levando em consideração que isso aqui é um ponto de letra, não um ponto de bordado. Bem interessante. Aí você pode brincar bastante com essas possibilidades aqui nessa parte de costura. Aí agora eu quero mostrar para vocês a máquina costurando. Aqui também na tela, nesse cantinho, ó, a gente tem o OK. Quando você está com o calcador abaixado, você pode iniciar a costura também clicando aqui, ó, nessa parte. Agora eu vou testar com vocês todos os pontos, eu vou começar aqui pelo 1, e eu gosto sempre de fazer aquele catálogo para eu ver todos os pontos que a máquina tem. E essa daqui eu vi que ela tem vários pontos diferentes das demais máquinas da Singer. Tem alguns aqui que eu nunca vi, como por exemplo esse do lacinho que eu mostrei para vocês, que eu achei bem interessante, que é este aqui, ó, assim. Tem ponto de coroinha, ó, que legal. Aqui do lado você já consegue ver e tem uma noção mais ou menos do ponto, como que ele vai ficar. Aí você pode ir selecionando, vendo. Ó, esse aqui tem um ponto que imita patinhos, parece uma maçã, uma lebre, um carrinho, uma casa, um golfinho. Então você pode experimentar, testar, levando em consideração que isso aqui são pontos, não são pontos de bordado, são pontos de costura, pontos costuráveis que a máquina tem. Agora eu vou costurar com vocês a máquina. O legal do manual é que vem tudo explicadinho em português, por exemplo, o tipo de tensão da linha que você utiliza, tem uma variedade aqui de configurações, a sapatilha também que você utiliza para fazer cada um dos pontos. É bem interessante. Então, tudo está bem explicadinho aqui. Aí eu vou começar a testar, vou seguindo o manual e vou começar a testar aqui os pontos na máquina. Aí eu vou ir seguindo e vou fazendo a substituição das sapatilhas para vocês verem também. Para fazer a substituição da sapatilha dessa máquina é bem simples, é só você erguer o pezinho no calcador. Aqui do lado tem a alavanca, você levanta. Para fazer a substituição da sapatilha, basta você botar um pouquinho de força para frente, assim, e a sapatilha sai. Da mesma forma, para você fazer a substituição, você vem, posiciona a linha certinho e aperta para trás, desse jeito. Eu também quero fazer um teste depois colocando uma haste de troca rápida aqui nessa máquina para ver se vai funcionar certinho, para ver também se, por exemplo, os calcadores que você tiver vão funcionar nela. Porém, alguns testes eu vou fazer posteriormente porque tem muitas funções aqui na máquina. Agora eu vou começar o teste com todos os pontos. Eu vou iniciar aqui o processo de costura, fazendo a costura básica, que é a costura reta. Eu vou pular esses dois pontos aqui, porque são o mesmo ponto, a única diferença é a posição da agulha. Aí eu vou testar todos aqui e vocês vão poder conferir cada um. Ajeito. Eu posso iniciar pisando no acelerador da máquina, ou eu posso apertar o play aqui, ou eu posso clicar também aqui no botão Start Stop. Aí você pode selecionar de acordo com o trabalho que você vai fazer. Aqui, ó, eu ergo e levanto o calcador para poder introduzir o tecido. Aí aqui eu tenho um controle de velocidade, então eu vou começar agora, eu vou clicar aqui na tela a primeira vez, depois eu vou apertar esse botão e depois eu vou pisar no acelerador porque você tem todas as possibilidades. Como eu estou costurando só com uma agulha, então vou deixar selecionado aqui uma agulha apenas e vamos lá. Vou aumentar um pouquinho a velocidade. Ó, aqui eu paro, aí eu faço, ó, o corte de linha, desse jeito. Veja só como que ficou. Aí você pode ir testando todos os pontos que a máquina tem para poder conferir e ter também um catálogo de pontos, é bem interessante. Aí para poder selecionar um novo ponto, eu venho aqui do lado, ou com o dedo ou com a canetinha. Esses três eu vou pular, vou para esse aqui agora. Aí eu analiso, por exemplo, o tipo de sapatilha
que aparece aqui na tela. E também você pode conferir a tensão para cada um dos pontos daqui no manual da máquina. No manual recomenda-se utilizar entre 2 e 3, ó. Aí você vem, faz a alteração da tensão e vem novamente e costura. Pronto. Cheguei ao final, eu posso vir na tela também e apertar a tesourinha. Eu venho aqui, clico aqui, ela vai cortar a linha. Pronto. Aí para fazer o retrocesso, você pode fazer o retrocesso por esse botão aqui, dessa parte do painel. Você vem, clica e ela faz o retrocesso. Aqui no caso ela já está com o arremate inicial ativo. E olha só esse ponto aqui, que é um tipo de ponto flexível. Um ponto que dá para você, por exemplo, trabalhar com malharia, tecidos elásticos e a costura ela não vai romper. Aí agora eu vou dando segmento, ó, a mesma coisa que os outros pontos são variações de pontos flexíveis. Eu venho aqui para o próximo e vou testar todos os pontos com vocês. Vamos lá? Aqui na tela também eu posso apertar e ela vai pegar e vai dar pause na costura. Corto a linha. Pronto. Olha só a variação do ponto, que ponto bonitinho. Aí eu vou testar agora todos os pontos aqui para vocês verem. E é bem simples de selecionar o ponto, de costurar, de fazer o processo de costura básico mesmo, o processo de costura normal de uma máquina de costura. Venho aqui nesse próximo. Aí para você saber para que serve cada um dos pontos, é só olhar no manual. Aí agora eu vou acelerar um pouquinho aqui com vocês, porque no menu 1, por exemplo, ele tem vários pontos e eu vou testar todos. Finalizei aqui de testar todos os pontos do primeiro menu, ó, o menu 1. Fiz todos os pontos aqui no tecido, todos esses. Olha só como que os pontos dessa máquina são perfeitos, são lindos. Os pontos dessa máquina são lindíssimos. Lembrando também que você pode fazer, por exemplo, os ajustes, intercalar os tamanhos, diminuir, fazer mais fechadinho, como por exemplo, esse ponto cheio aqui do lado. Você pode calibrar também e ajustar de acordo com o trabalho que você pretende realizar. Eu adorei. Agora eu vou começar a testar os pontos do menu 2. E aqui a gente tem alguns dos pontos do menu 1 que a máquina faz. Olha a qualidade desses pontos, como que são lindíssimos. Dá para criar inúmeros tipos de trabalho utilizando eles. Esse aqui são os pontos do menu 1. Vai do ponto reto aos pontos em zigue-zague, variações. Olha que lindos esses aqui também. Dá para criar inúmeros tipos de trabalho. Aqui a gente tem o zigue-zague, que dá para a gente ajustar e fazer ele totalmente cheio, aplicar como um ponto decorativo. Agora eu vou mostrar para vocês o menu 2, que é o menu que mais tem pontos. Aí aqui a gente tem mais pontos, veja só a quantidade de pontos que essa máquina faz. Lembrando também que você pode fazer algumas variações. Aqui a gente tem uma infinidade de pontos, variações de pontos cheio, que também você pode utilizar com linha de bordado e criar inúmeros tipos de trabalhos. Olha que lindos os pontos. Ainda no menu 2 a gente tem vários pontos, veja só. Variações de pontos como, por exemplo, floral, variações de pontos que podem ser feitos em barrados. Olha só o de lacinho, que coisa mais bonitinha. Bem lindinho, floral, coroinha, florzinha. Então dá para criar inúmeros trabalhos, olha só. Aí você pode alterar também a gramatura da linha, você pode utilizar também um tipo de agulha específica, né, para ter um resultado melhor também. E aqui a gente tem inúmeros tipos de pontos, olha só que interessante. Essa máquina possui 250 pontos. Antes de irmos, né, para a próxima etapa, que é as casinhas de botão, eu vou mostrar, olha só, olha esses pontos que lindos que a máquina faz também. Esses aqui parecem pontos
Ponto cruz, então fica bem lindinho para aplicar talvez numa barra de pano de prato, deve ficar bem bonito. Então dá para usar em inúmeros tipos de trabalhos. Olha que bacana, a qualidade também e a firmeza desses pontos. Olha que diferente esse daqui do canto, bem bonito. Estes de barrado aqui fica bem bonito também. Agora nós vamos para o menu de casinhas de botão. Existem vários modelos de casinhas de botão e eu quero mostrar na máquina para vocês também como que você faz para fazer a casinha de botão. Finalizamos aqui o menu 2, nós fizemos todos esses pontos, ó, que estão aqui, desse jeito. Aí você pode conferir o desenho. Eu sempre gosto de testar todos os pontos para a gente ter eles físicos, para a gente conseguir identificar e ver até mesmo como trabalhar com esses pontos, como aplicar esses pontos, por exemplo, em uma peça. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é testar todos os pontos. Agora aqui no menu 3, a gente tem vários modelos de casinha de botão. E quando você seleciona, por exemplo, um estilo de casinha de botão, eu vou clicar aqui na número 1, ela automaticamente já pede para a gente poder utilizar, remover essa sapatilha da máquina e usar a sapatilha de casinha de botão. Essa sapatilha, ela já acompanha na máquina e ela é bem simples de utilizar. Você vai abrir desse jeito, vai pegar o botão que você deseja fazer a casinha, aí você vai posicionar essa sapatilha agora na máquina. Aí eu venho, retiro a sapatilha que está aqui na máquina, faço o posicionamento da sapatilha de casinha de botão, desse jeito, de maneira bem simples. Aí aqui em cima a gente tem uma haste que a gente precisa baixar e posicionar desse jeito aqui, ó, para ela fazer esse movimento. Ela vai parar aqui e ela vai fazer automaticamente a casinha de botão. Aí você vai pegar o tecido que você deseja casear, posicionar e a máquina automaticamente ela vai fazer essa casinha de botão. Aí aqui na máquina, a casinha de botão número 1 já está selecionada, abaixei aqui a minha haste. Aí eu posso apertar o play, pisar no acelerador da máquina ou apertar o botão aqui Start Stop e a casinha de botão vai começar a ser feita. Aperto aqui em play e a casinha vai começar a ser feita. E ela automaticamente já corta aqui a linha e veja só como que ficou a nossa casinha de botão, bem bonita. Agora eu vou fazer a seleção das outras casinhas. Aí eu venho aqui na máquina, vou selecionar a casinha número 2, volto aqui, é só levantar, aí você vai marcar o tecido onde você deseja fazer a casinha de botão, posiciono aqui desse jeito, aí eu aperto o botão Start Stop e ela vai começar agora a fazer a casinha de botão. Pronto. Automaticamente ela já corta a linha desse jeito. E aqui a gente tem a nossa segunda casinha de botão. Veja só como que ela ficou, bem bonitinha. Agora eu vou fazer a seleção da terceira casinha de botão. Lembrando que você pode também aqui embaixo, por exemplo, regular a casa de botão. Você pode, por exemplo, fazer ela mais comprida, assim, ou mais fechadinha, se você quiser, diminuindo, para ela ficar bem cheia. Aí, se você quiser voltar para o padrão, você vai voltando até ficar branquinho. E aqui do lado você pode aumentar ou diminuir a largura dessa casinha de botão. Por exemplo, para ela ficar mais sequinha, assim, ou deixar ela mais gordinha. Eu acho que fica bem bonita. Ela vai até 7 milímetros, para ela ficar bem gordinha. Por exemplo, em casacos a gente usa essa casinha mais marcada, mais gordinha. Aí eu vou voltar aqui de novo para o padrão. Também, se você não saber o padrão, é só você clicar em uma, depois clicar na outra, ela já aparece aqui como padrão. Aí eu vou voltar e vou fazer aqui novamente na máquina, já selecionei a terceira.
Aí você pode fazer todas para você testar. Ó. Finalizado. E aqui nós temos todas as casinhas de botão que ela faz. São 7 modelos, olha só, um mais lindo do que o outro. Aí ela tá bem comprida, bem grande aqui, porque eu fiz com um botão grande mesmo para facilitar a visualização. Aí depois eu corto essas linhas, ó, que estão aqui. E aqui do lado a gente ainda tem um ponto que é bem interessante mostrar para vocês, que é o ponto de fixação de botão. Aí agora nós vamos fixar o botão também na máquina. Selecionei aqui o ponto. Eu vou reduzir aqui para 4 milímetros. Eu acho que é um tamanho interessante para poder fixar. Você vai precisar fazer alguns testes antes de fixar, por exemplo, vários botões. E aqui na máquina, eu selecionei uma sapatilha própria para poder fixar botão. Aí eu venho aqui com o meu botão, posiciono aqui desse jeito. Abaixei também aqui na máquina os dentinhos. Atrás tem uma alavanquinha, eu vim e puxei para os dentinhos da máquina abaixar. Aí eu vou pegar, posicionar desse jeito. Lembrando que eu estou fazendo alguns testes ainda aqui com os acessórios. Aí eu posiciono bem certinho, rodo o volante para ver se ele vai bater bem no buraquinho. Ajeito, levanto aqui um pouquinho, ajeito, alinho. Tem que testar bem antes, assim. Pronto. Aí eu vou apertar o play, reduz a velocidade da máquina toda, para ela ficar bem pouquinho, aqui na parte de cima. Você reduz tudo aqui para ela ficar bem devagar. Aí devagarzinho você vai pegar e vai ou pisar, eu gosto de pisar, ó. Aí aqui na parte de cima, ó, ela vai subir e vai parar do outro lado. Você vê se ele vai abaixar certinho, aí você pode vir e chegar um pouquinho para cá, assim. Aí agora eu vi que deu tudo certo, que ele vai encaixar, eu vou apertar o play e ela vai fixar o botão. Aí eu vejo quantas vezes vai ficar interessante. Aí eu posso pegar e pausar e cortar a linha. E assim, o meu botão ele já está fixo aqui no lugar. Olha só que bacana. Simples, prático e rápido. Ó, desse jeito. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de personalização desses pontos, onde você pode montar uma sequência de pontos, montar uma programação de pontos. Aí aqui do lado, ó, no próximo menu, que é o menu 4, nós temos aqui 4 fontes de letras. Isso aqui não é letra de bordado, é letra de ponto mesmo, ponto costurável. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, para vocês verem a primeira fonte. Aí eu vou escrever um nome aqui, vou escrever o nome Singer. Aí eu venho aqui S, volto aqui para a parte I, N, G, E e o R. Aqui eu tenho um nome do ladinho aqui, Singer. Aí se eu quiser, por exemplo, salvar esse nome, eu posso vir aqui do ladinho salvar, ó, o seu desenho foi salvo. Aí eu volto aqui de novo para o menu. Aí se eu vir aqui, por exemplo, na parte de... no menu 5, aqui o meu nome já está salvo, ó, eu posso trabalhar. Aí vira um ponto praticamente, fica Singer, Singer, Singer. Aí, dependendo do nome que você fizer sempre, você pode deixar salvo aqui na memória. Se você não quiser, você pode pegar e excluir. Agora eu vou pegar e vou testar esse nome aqui que eu fiz. Ó, tá aqui no menu 4, nessa fonte aqui. Fiz o nome Singer. Agora eu vou pegar um tecido e vou posicionar. Lembrando que esse ponto, ele não é um ponto de bordado, é uma letra costurável. Aí aqui ela vai estar repetindo novamente o nome. Virou basicamente um ponto de letras. Aí, por exemplo, se você quiser fazer uma sequência grande, um texto grande, fica interessante também. Eu vou pausar e vou cortar aqui para vocês verem, ó. Olha só a qualidade da letra desse ponto, como que fica bem bonita. Aí você pode selecionar certinho, ó. Ele ia fazer de novo aqui Singer, porém eu parei antes. Mas é um tipo de letra costurável. Aí você pode, por exemplo, eu vou voltar aqui na parte de salvamento, eu vou deletar isso aqui, vou excluir para liberar minha memória. Aí você pode criar outros tipos de nome também, por exemplo, aqui, vindo e fazendo só uma vez, por exemplo, Jonatas, vou escrever meu nome. Aí eu venho,
na tais. Assim. Aí agora eu vou costurar aqui na máquina para vocês verem. Finalizado, olha só como que fica a letra costurável. Lembrando que a letra costurável não é um tipo de bordado, é um tipo de ponto mesmo da máquina, porém um ponto de letras. Aí existe 4 tipos aqui de fonte que vocês podem experimentar, ó. Tem a 1, a 2, a 3 e a 4 e criar diferentes tipos de nomes. Quando eu clico aqui, eu posso selecionar vários tipos de pontos e montar um tipo de segmento. Por exemplo, eu vou selecionar aqui no menu 2, assim, eu vou colocar este ponto, aí eu vou selecionar mais um ponto, deixa eu ver, um que vai casar com aquele ponto ali para ficar interessante, este, olha aqui como é que ficou, e vou colocar mais um ponto. Talvez, deixa eu ver, este aqui, para poder finalizar. Aí eu posso vir aqui e salvar. Ó. Quando eu venho aqui no menu 5, ele vai estar aqui desse jeito. Aí basicamente eu criei uma sequência de pontos, olha só que interessante. E eu posso costurar e vai estar desse jeito aqui quando eu costurar. Vai estar sempre essa sequência de pontos. E nisso você pode criar inúmeros tipos de trabalhos. Vindo aqui, selecionando os tipos de pontos, montando, por exemplo, eu vou colocar a casinha, vou colocar o carrinho e vou colocar, deixa eu ver aqui, o lacinho, ó, esses 3 pontos. Aí agora eu vou pegar e vou costurar aqui na máquina para vocês verem. Finalizado. Pronto. Olha só a sequência que eu montei, como que ficou. Aqui a gente tem o pontinho da casinha, do carrinho e do lacinho. Outra coisa interessante dessa parte de salvamento dos pontos, de criação de novos pontos, é que você vindo aqui, você pode também adicionar uma fonte. Antes da fonte, por exemplo, eu posso colocar um ponto decorativo. Vou escolher aqui uma flor, um ponto que tem uma flor. Você pode escolher o ponto que você achar interessante. Aí eu vou vir, deixa eu ver um que tenha uma flor. Esse aqui. Aí eu selecionei essa flor, eu venho aqui e posso escrever o nome que eu quero, por exemplo, João. E depois novamente voltar aqui no menu e colocar de novo, por exemplo, aquela mesma flor que eu coloquei ou outro ponto decorativo e montar uma sequência de letra com ponto, ó. Desse jeito, veja só como que fica bem interessante. Então dá para trabalhar muitas coisas, lembrando que, por exemplo, esse ponto, ele tá desse jeito, eu posso pegar e espelhar ele para ele ficar assim. Olha só que interessante. Posso espelhar tanto aqui na parte vertical, quanto na parte horizontal. Ele tá assim, não ia ficar tão legal. Eu venho aqui, ó, na parte vertical, mudo ele, aí ele já fica simétrico dos dois lados. Isso aqui é só um ponto, não tem nada a ver com bordado. É uma parte de costura que você pode customizar e criar pontos de letras com pontos decorativos, montando uma sequência e costurar. Agora eu vou pegar e vou limpar aqui novamente. Saiba aqui desse menu de salvamento, de criação, que é esse menuzinho que tem aqui em cima. Ela volta para o menu normal da máquina. Uma coisa que eu quero mostrar para você é que a máquina, ela começa a costura fazendo um arremate. Às vezes, dependendo do trabalho que a gente vai fazer, você pode desativar isso. Você vindo aqui ou nessa engrenagem, que já é a configuração. Aí aqui onde está escrito arremate final, você desativa. Aí a máquina, quando você salva, ela vai iniciar a costura sem fazer esse arremate inicial. Aí agora eu vou iniciar aqui a costura e ela não vai fazer o arremate, aquele arremate que é alguns pontinhos no lugar, ela já vai costurar. Aí eu aperto o retrocesso se eu quiser arrematar. Às vezes, dependendo de se você vai fazer um franzido, você não precisa, por exemplo, arrematar. Então, é interessante aprender a desativar. Aí se eu quiser arrematar, eu faço um retrocesso. Aperto aqui em cima e costuro. Cheguei no final, faço um retrocesso e corto a linha. Pronto. Aí o arremate que foi feito aqui foi o que eu fiz, mas se eu não fizesse, ia ficar solto. Por exemplo, para trabalhar um franzido, é interessante desativar e fica nessa função que eu mostrei para vocês. Agora nós vamos para a parte de bordado.
A primeira coisa que a gente faz para poder iniciar a parte de bordado, eu vou vir com a chavinha de fenda, que acompanha a máquina, e vou nesse parafusinho preto, eu vou frouxar, assim. Eu vou erguer aqui o calcador, aí eu venho aqui e frouxo. Aí eu vou remover o parafusinho e vou colocar a sapatilha, o aparelho de bordar, que parece um aparelho de quilt livre. Aí eu tiro essa parte aqui onde tem essa haste de troca, vou reservar por enquanto. Aí eu venho com esse aparelho, posiciono aqui e vou prender. A gente só borda com esse aparelho, então... Aí agora, ó, posicionei bem certinho, aí eu vou pegar e vou prender aqui o parafuso. Aperto bem, venho aqui com a chave, aperto o parafusinho para ficar bem fixo. Pronto. Aí, essa parte aqui da sapatilha da máquina para bordar, ela já está posicionada. Agora nós vamos posicionar aqui a unidade de bordado, remover a parte do braço e colocar a unidade de bordado. Aí agora eu venho, retiro aqui o meu braço da máquina, o braço livre, desse jeito. Aí eu venho com a unidade de bordado e faço o posicionamento. Olha bastante aqui para a telinha porque ela vai modificar. Olha só que interessante. Aí eu venho, olha só como que mudou, basicamente. Aí ela pede que o braço ele precisa ser, a parte aqui do bastidor precisa ser calibrada. Aí eu venho aqui na tela, clico em OK. E a unidade de bordado ela foi introduzida aqui na máquina. Agora, basicamente, a gente vai utilizar, dentro aqui da bobina, a gente vai usar a linha própria para a bobina, para poder fazer os bordados. Olha só como que na tela também mudou bastante, mudou todo o menu. Eu vou mostrar para vocês também um pouquinho sobre este menu de bordado, mas basicamente o que eu vou fazer? Eu vou fazer a passagem com uma linha de bordado na parte superior. Aí você pode escolher a linha de acordo com a cor do seu bordado, de acordo com a marca que você mais gostar. Quando a gente vai trabalhar bordado, a primeira coisa que a gente precisa é de um suporte para a linha poder ficar bem certinha, para ela não correr risco de soltar, de embolar, para não atrapalhar também o trabalho, ela não romper. Então, um suporte para a linha é fundamental. A primeira coisa que a gente vê é que aqui na tela muda o desenho que tem na parte de cima, quando a gente faz o posicionamento aqui da base de bordado. Então, todo o menu modifica e a gente tem essa parte aqui em branco, que é a nossa área de bordado. E aqui embaixo já aparecem alguns modelos de bordado que a máquina tem. Ela vem com 150 bordados na memória dela, ó, desse jeito. São vários pontos que ela tem. Aqui do lado eu mudo para as fontes que tem na máquina. Ela vem com algumas fontes também. Alguns tipos de fontes vêm com 2 tipos de tamanho e outros com 3 tipos. Como, por exemplo, esse primeiro aqui, ele tem 2 tipos de tamanhos. Eu posso, por exemplo, escrever um nome Singer. Assim, ó. Também posso selecionar para escrever um nome menorzinho. Deixa eu apagar. Jonatas, vou escrever aqui. Desse jeito. Aí você pode, por exemplo, selecionar, arrastar aqui na tela utilizando a canetinha, fazer as configurações como, por exemplo, espelhamento. Você pode também, clicando aqui do lado, afastar mais as letras, assim, ou juntar elas novamente, deixar bem juntinho, ó, aqui. E aqui do lado também dá para poder arquear essa letra, ó, assim, se for o caso. Dependendo do trabalho que você vai realizar, fica interessante.
Aí aqui a gente tem esses controles que servem para a gente poder centralizar para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Aí você pode fazer ou por aqui ou simplesmente ó, arrastando aqui na tela também. Porém é interessante sempre centralizar. Aqui eu vou voltar novamente ó, ela para o padrão. Ela vai até, ó, vira um círculo praticamente. Vou voltar aqui desse jeito. Dependendo do caso, ó, fica interessante fazer ele meio abaulado assim. Vou deixar aqui desse jeito. Ok. Aí aqui eu já tenho, por exemplo, o meu nome, se fosse o caso de bordar esse nome, mas eu não vou bordar, eu vou deletar ele aqui desse jeito, só para poder mostrar para vocês. Aí eu vou voltar aqui de novo, clico aqui. Aí aqui a gente tem outros tipos de fontes que você pode selecionar, escrever, maiúsculo, minúsculo, você pode criar os nomes que você achar interessante. Quando você está, por exemplo, em um menu, como o menu aqui de letras, para voltar para o menu inicial, você pode clicar ou nesse símbolo ou nesse aqui, ó, que ele volta, a mesma coisa. Aqui na parte de cima a gente tem esse botão onde tem um lápis, que serve para a gente poder editar o bordado quando você seleciona. Por exemplo, eu vou selecionar essa flor. Você pode também, se você quiser, adicionar um outro detalhe, por exemplo, um nome, adicionar outro bordado também, clicando aqui em cima. Essa tecla, ela é a tecla de seleção múltipla e ela serve para a gente poder fazer adição, como por exemplo, eu posso escrever aqui do lado um nome, escolher uma fonte dessas que tem aqui, vou escolher essa fonte aqui. E eu vou escrever aqui um nome Maria. Vou escrever aqui desse jeito. Aí eu vou clicar aqui para ficar minúsculo. E vou escrever assim, salvo. Aí, por exemplo, eu posso bordar. Clicando aqui, eu posso selecionar as letras e modificar cada uma das letras, se eu quiser, separadamente. Aqui, como o nome ele tá colorido, eu posso ó, arrastar, posicionar. Se eu quiser girar ele, ó, eu viro. Isso aqui eu posso bordar, por exemplo, em uma nécessaire, em uma toalha, em qualquer tipo de trabalho que você desejar. Aí eu venho aqui, seleciono, posso arquear um pouquinho se eu quiser, posso modificar e trabalhar com esse nome, assim. Aí agora, por exemplo, eu vou bordar. Para mim poder bordar é bem simples, eu criei essa seleção, salvo, venho aqui agora nessa parte de editar. Aqui eu tenho a cor do meu nome, ó. Posso selecionar, se eu quiser, a cor das letras separadas, clicando em cima. Eu vou bordar com rosa, então eu vou escolher um rosinha aqui. Vou clicar em todas as letras e vou selecionar o rosa. Salvo. Aqui também. Como tem várias letras, eu vou clicando, seleciono e vou selecionar aqui rosa. Salvo. Agora clicando aqui, eu vou editar a flor. Ela está em vermelho, eu vou colocar o mesmo rosa porque eu vou usar uma linha só. Então eu clico aqui e clico aqui. Pronto, ok. Aí ela vai pedir para poder levantar a sapatilha. E nesse momento eu já fiz a seleção. Eu posso, por exemplo, modificar se eu quiser, ó, arrastar, centralizar bem certinho aqui assim, o meu bordado. Se eu quiser expandir e aumentar um pouquinho mais, eu posso, ó, assim. Só que aqui, por exemplo, o nome, ó, ele deu uma modificada. Aí eu vou deixar desse jeito. Agora nós vamos posicionar o tecido no bastidor para a gente efetuar o bordado. Aqui eu tenho o bastidor que acompanha a máquina. Ele tem 17 por 10 centímetros, desse jeito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou posicionar ele bem certinho. Ele tem uma setinha que indica o lado correto. A gente vai posicionar ele desse jeito aqui na máquina, introduzir. Aí eu frouxo esse parafusinho que tem aqui, assim. Ele vai sair. E a gente vai posicionar o tecido, dependendo do material que você for bordar. Você tem que utilizar, por exemplo, uma entretela que vá casar com esse material. Como eu estou apenas testando, eu vou utilizar ela com esse tecido aqui, que é um linho, para mim poder ver se vai ficar interessante. Aí, dependendo do caso, você pode colocar mais de uma camada. Vou posicionar bem certinho.
E para cada material, para cada tipo de tecido que a gente vai trabalhar, para cada gramatura, a gente usa um tipo de entretela. Aí eu venho aqui, posiciono. Essa entretela de baixo também ela é uma entretela rasgável, mas existem vários tipos de entretelas. Tem a entretela solúvel, tem a hidrossolúvel, tem a termossolúvel. Então existem vários tipos de entretelas. Aí eu vou fazer aqui, ó, o posicionamento e vou encaixar aqui esse bastidor no lugar. Assim. Para depois a gente fazer o posicionamento na máquina. Ó. Aí, dependendo do trabalho que você vai realizar, você pode depois verificar outros tipos e tamanhos de bastidores que são compatíveis com a máquina. A máquina ela acompanha somente esse bastidor aqui de 17 por 10, mas eu acredito que posteriormente no site da Singe vai ter outros tamanhos para essa máquina. A primeira coisa, antes de começar a bordar, depois que a gente já preparou o bastidor, é utilizar na bobina, na parte aqui de baixo, na canelinha da máquina, utilizar uma linha própria para a bobina. Quando a gente vai trabalhar com bordado, ela é uma linha de poliéster diferente da linha que a gente usa na máquina comum. Então, é bem interessante para sua máquina durar, utilizar uma linha própria para a bobina. E aqui na parte de cima a gente utiliza a linha de bordado, que é essa linha aqui que tem esse brilho. É uma linha 100% poliéster, própria para a máquina de bordar. Então, eu vou erguer aqui o calcador, vou posicionar aqui o bastidor desse jeito. Aí aqui do lado eu vou introduzir ele até eu ouvir um clique aqui nessa região. Tem que tomar bastante cuidado, na hora que você ouvir o clique, você já para, ó, desse jeito. Pronto. E assim, o bastidor já está posicionado. Nós já fizemos aqui na tela também a regulagem na questão do bordado. Aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui agora, tá aqui na parte de editar. Eu vou vir aqui e vou clicar nesse OK que tem do lado. Vou clicar novamente. Com a sapatilha, com essa parte de bordado levantada, ela vai pedir para a gente poder abaixar. Eu já vou abaixar desse jeito. E vou clicar aqui em iniciar o bordado. E ela automaticamente vai começar a bordar. Se caso a linha ela romper ou simplesmente você precisar acabar a linha da bobina, você pode pausar clicando aqui, ó, desse jeito. Aí, muito interessante, aqui na tela a gente tem o corte de linha, para quando você precisa fazer, por exemplo, acabou a linha da bobina no meio do seu bordado, ou você precisa fazer a troca de linha, você pode cortar aqui a linha. Aqui do lado a gente tem esse botão, que significa, por exemplo, como a gente está trabalhando aqui com com uma cor somente, né, no bordado, esses dois botões aqui eles não vão funcionar. Mas nesse caso aqui eu tenho o botão de mais e menos. Se por acaso a sua costura ela romper no meio do processo, você para e aqui você consegue clicar, ó, e ela volta alguns pontinhos no menos ou ela acelera, ó, alguns pontinhos no mais. Isso é interessante para quando se caso a linha romper, você poder voltar e continuar o seu bordado tranquilamente. Aí agora eu vou clicar aqui no play e ele vai continuar novamente. Quando você trabalha com mais de uma cor, você pode selecionar por cor aqui também. Por exemplo, uma cor a mais, uma cor menos, você pode selecionar. Agora eu vou dar play e a gente vai continuar o nosso bordado. Aqui na parte de cima, nesse controle de velocidade, você pode diminuir um pouco a velocidade se você quiser. Ó. Ou aumentar também, dependendo do bordado que você esteja fazendo. Se é um bordado mais delicado, você pode reduzir, assim, ou aumentar. Aí uma coisa bem interessante, que aqui na tela a gente consegue acompanhar o bordado sendo executado, a quantidade de pontos que vai ser feito em todo o bordado, a quantidade de pontos executados, a porcentagem da peça também, agora já tem 19%, e a gente vai vendo o desenho sendo completado
Aí se caso, por exemplo, tiver um bordado com mais de uma cor, na tela aparece. Se a linha da bobina também estiver acabando, a máquina ela dá um aviso para a gente também. É bem interessante. E por aqui você consegue ir acompanhando, vendo o bordado. E quando o bordado finalizar, aparece uma mensagem aqui na tela. Nosso bordado já está quase finalizando, já chegou a 98%. Quando finalizar, vai aparecer uma mensagem aqui na tela. Agora, olha só, seu bordado foi concluído. E assim, nosso bordado já foi pronto. Para retirar aqui do bastidor é bem simples, é só erguer o calcador, apertar esse botãozinho e puxar o bastidor para trás. Levemente ele vai sair e aqui a gente tem o nosso bordado. Olha só como que ficou bem bonitinho. Fiz uma flor e o nome Maria. Isso aqui poderia ser, por exemplo, em uma toalha, poderia ser em uma nécessaire, poderia ser em uma fralda, poderia ser em qualquer tipo de trabalho. Aí depois a gente vem com uma tesourinha e remove, por exemplo, essa linha que está aqui e essa linha que está aqui no M também. Olha que lindinho que ficou. E isso aqui você pode, o bom do bordado é que você pode aplicar em qualquer tipo de peça. Desde uma peça pronta, poderia ser num body também, de um bebezinho, poderia ser em qualquer tipo de trabalho. Agora nós vamos prosseguir, eu vou mostrar para vocês como fazer a conexão com o MySewnet. Aí agora, para eu poder tirar isso aqui da minha tela, eu clico aqui no X, clico aqui em OK. Aí para poder limpar aqui, eu clico aqui ó, no lixinho e tudo já está limpo. A minha área de bordado ela está pronta para eu poder trabalhar aqui novamente um outro tipo de bordado. Você pode também, por exemplo, se eu tivesse gostado daquele do bordado, do jeitinho que eu fiz, se eu fosse utilizar ele mais vezes, eu posso também deixar aqui e salvar ele na memória da minha máquina. Por exemplo, eu vou salvar aqui de novo e vou escrever aqui. Ó, selecionei essa letra e eu escrevi Maria. Ok. Eu vou girar aqui o nome. Vou descer. Ó, se esse bordado eu quisesse aplicar, por exemplo, em várias peças, eu posso pegar ele e dar um OK. Eu vou vir aqui e vou salvar, clicando aqui nesse disquete. Ó, o seu desenho foi salvo. Aí quando eu clicar aqui nessa pastinha, olha só o desenho, ele está aqui salvo. Aí se você não for utilizar mais, depois você pode pegar e apagar aqui e aqui, para não deixar ocupando espaço na memória da máquina. Agora nós vamos aprender a mexer. Aqui do lado a gente tem essa nuvenzinha. Nós vamos acessar a biblioteca do MySewnet. O MySewnet é uma assinatura que você faz e você consegue conectar sua máquina por Wi-Fi e ter acesso direto a uma plataforma de bordados, sem precisar, por exemplo, de um computador especificamente. Porém, ela é uma plataforma paga, o MySewnet, e você tem acesso a mais de 9.000 matrizes de bordado. Aí você pode utilizar todos os pontos que tem aqui na memória da máquina, são 150. Também aqui a gente tem as fontes. E agora eu vou mostrar para vocês uma parte que eu considero assim incrível dessa máquina, que é a conexão Wi-Fi pelo MySewnet, onde você consegue utilizar esse sistema para a criação de bordados e também você consegue trabalhar e ter acesso a uma plataforma, a uma biblioteca com uma infinidade de bordados para diferentes tipos de segmentos. O MySewnet, ele é um sistema que você instala pelo seu computador, onde você consegue manusear as matrizes, onde você consegue criar, por exemplo, matriz de uma logomarca para poder aplicar em um uniforme. Mas a máquina, uma das coisas interessantes é que aqui nessa nuvem você já tem essa conexão com o MySewnet. A primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui em cima nessa engrenagem, fazer a conexão com o seu Wi-Fi. Aí eu vou clicar, vou selecionar o meu Wi-Fi, vou colocar a senha.
Espero agora a máquina fazer a conexão com a internet. Aqui vai aparecer a rede, pronto. Certinho. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou conectar a minha conta MySonet. Se você não tiver a conta, você pode criar. Lembrando que a conta MySonet, você pode criar uma conta gratuita, ter acesso ao software gratuito, mas para poder acessar a biblioteca com todos os bordados, você precisa pagar uma assinatura. Aí você pode verificar no site da Singer, tem o link direcionado para o MySonet. Eu vou conectar aqui, por exemplo, o meu acesso. Se você não tiver um acesso e você quiser criar, você pode criar uma conta gratuita, clicando aqui, preenchendo todos os dados e você vai ter a sua conta gratuita no MySonet. Mas eu já tenho a minha conta, então eu vou entrar, só vou conectar por ela. Coloquei aqui minha senha, aí eu clico em entrar. Aguarda um pouquinho, já estou aqui na minha conta MySonet, agora eu clico aqui em cima em voltar, clico aqui no X, aqui está escrito que o firmware da minha máquina já está atualizado. Se por acaso tiver alguma atualização, você pode clicar e fazer essa atualização. Aí eu clico aqui no X e automaticamente aqui eu já estou na minha conta do MySonet. Aqui eu já tenho acesso à biblioteca, eu vou entrar aqui para vocês verem. Isso aqui utilizando a própria internet, o próprio Wi-Fi, você tem acesso. Lembrando que para ter acesso a essa plataforma, você precisa ter uma assinatura. Uma coisa bem interessante é que eles estão liberando 30 dias gratuito de teste para você ter acesso à plataforma e também ao sistema. O legal também é que tem um aplicativo para celular que você pode verificar, por exemplo, quando o seu bordado está sendo feito. Por aqui você tem acesso a tudo que acontece na sua máquina. Aí você pode verificar, por exemplo, a biblioteca, ver todos os bordados que tem aqui pelo celular, mandar direto para sua máquina. Aí você tem acesso também aqui pelo celular à mesma biblioteca que tem aqui na máquina. É bem interessante. Você não precisa, por exemplo, de um computador para poder manusear aqui na máquina, mas, por exemplo, se você quiser fazer qualquer tipo de alteração específica ou criação de matriz, por exemplo, eu criei a minha logomarca, peguei aquela maquininha de costura e transformei em um bordado. Então, eu tenho que ter um computador para poder fazer esse acesso, mas para acessar a biblioteca pelo próprio aplicativo aqui do MySonet, você consegue também ver, por exemplo, o desempenho e a confecção do seu bordado. Eu vou voltar aqui para a máquina agora. Ó, é o mesmo sistema que você consegue verificar. É bem interessante ter no celular. Ela avisa, por exemplo, se a linha da bobina acabar, se você precisa fazer a substituição de linha. É bem interessante que aqui no celular, por exemplo, se você sai de perto da máquina, você recebe todas as notificações, como rompimento da linha, troca de linha, se a linha da bobina está acabando, aparece uma mensagem aqui na tela e até mesmo o bordado finalizado. Aí aqui, por exemplo, você pode verificar pelo celular todos os bordados, salvar na memória da máquina, você pode também salvar, pegar esse bordado e mandar para um pendrive, é bem interessante. Aí agora eu vou escolher um bordado aqui na tela para a gente poder fazer. Aí eu vou procurar, eu vou filtrar, por exemplo, o tamanho do meu bastidor, que é 10 por 17, e vou colocar aqui 17, 170 milímetros, que é o tamanho do meu bastidor. Aí eu vou pegar e vou aplicar. Aí aqui vai aparecer para mim os bordados que vão encaixar com esse tamanho de bastidor. Aí você pode testar, você pode salvar. Eu vou ir passando aqui, por exemplo, ó, é só ir clicando com a canetinha ou com o dedo. Eu estou preferindo utilizar a canetinha, eu acho que é mais mancha menos, né, a tela, protege mais também para você não tocar na tela com a mão suja. Olha só a quantidade de bordados que tem uma infinidade de bordados. Aí você pode, por exemplo, pesquisar. Eu venho aqui em cima e pesquiso flor. Aí eu clico aqui em pesquisar, ela vai pesquisar para mim os bordados com essa temática de flor. Aí uma coisa bem bacana é que você pode aplicar esses filtros. Aqui em cima você tem também a opção de pesquisar, por exemplo, do mais antigo até o mais novo, por exemplo, o estilo do seu bordado. Aí eu vou pesquisar, por exemplo, aqui, coração. Vou colocar em inglês, por exemplo, para ficar mais fácil de achar. Heart. Deixa eu ver se vai aparecer algum coração pra gente. Ó, é mais fácil, né? O sistema ele reconhece mais fácil em inglês, então, mas dá para pesquisar em português também. Ó, eu vou escolher aqui, por exemplo, já aparece aqui para mim vários bordados, ó, bem legal.
É uma biblioteca incrível que tem muitas coisas, muitos bordados, tem fontes, tem bordados para renda, tem quilting, tem tudo. Digamos que, por exemplo, você gostou de um bordado. Eu achei esse aqui bem bonito, esse coração aqui. Aí eu vou clicar nele, aqui na engrenagemzinha, assim. Vou clicar em abrir e ele já vai abrir automaticamente aqui na máquina. Aí eu posso fazer, por exemplo, as edições. Ó, aqui ele tá desse jeito. Aí eu posso, por exemplo, trocar as cores de linha. Aqui é a linha vermelha, aqui é esse outro vermelho um pouquinho mais escuro, preto e um cinza. Então você tem, aqui na verdade esse aqui é tipo um vinho, na verdade. Aí você pode, por exemplo, trocar as cores se você quiser, clicando em cima e vindo aqui na paleta, e, ó, escolhendo a cor que você achar interessante. Isso é bem bacana porque você, eu não tenho esse tom de vermelho, deixa eu ver, eu tenho talvez o rosa. Aí você coloca o rosa para ver como que vai ficar. Aí no meu caso eu não vou alterar, clico em OK. Aí aqui o meu bordado ele tá desse jeito e eu posso fazer, por exemplo, o espelhamento, ó, modificar na vertical. Posso virar, se eu quiser, em 90 graus. Se eu quiser diminuir ou aumentar ele, eu clico aqui do lado, venho aqui, ó, e reduzo o tamanho dele. Ou se eu quiser expandir, só que aqui vai ficar fora do bastidor, aí eu precisaria de um bastidor um pouco maior. Aí nesse caso, ó, eu clico aqui ou clico aqui que ele volta pro normal, pro tamanho normal. Aí digamos que eu fiz aqui uma alteração, vou girar ele aqui para a posição normal de novo, eu vou deixar ele do tamanho normal. Deixa eu ver como que ele vai ficar. Aí eu gostei desse coração desse jeitinho que ele tá. Se eu quiser diminuir, venho aqui. Se eu quiser, por exemplo, esticar ele um pouco mais para lá, para cá, ou esticar para cima, ou para o lado, ó. Aí você pode ajustar, porém aqui eu volto para a posição normal. Aqui do lado nessa seta, se você quiser centralizar, você clica aqui, ele já vai centralizar. Aqui, por exemplo, você consegue arrastar e subir, mandar ele para o lado, descer. Aí você pode também adicionar, por exemplo, um nome aqui embaixo dele. Eu vou clicar aqui, ele já centraliza o bordado. Na tela também você pode, ó, fazer dessa forma, arrastar. É bem bacana. Ó, vou diminuir ele um pouquinho mais aqui. Aí eu vou centralizar e vou subir ele aqui para o máximo que eu conseguir, ó. Aí se eu quiser girar ele para poder, por exemplo, escrever um nome na frente dele, deixa eu só clicar aqui. Vou girar ele aqui 90 graus. Vou centralizar e vou subir. Aí se eu quiser, por exemplo, adicionar um outro tipo de bordado, eu clico aqui, nessa partezinha aqui onde a gente vai programar. Venho aqui em My Sonnet. Eu posso, por exemplo, adicionar um outro bordado também, se eu quiser. Venho aqui, vou passar, eu coloquei coração. Aí eu vou pesquisando por temas. Jonatas, eu tenho que pesquisar em inglês? Não, pode pesquisar pelo tema que você achar interessante. Ou filtrar pelo bastidor que você vai utilizar. É bem interessante também. Aí aqui eu vou sair aqui também. Eu vou voltar aqui e vou escrever um nome. Então eu clico aqui em cima, vou escrever aqui. Vou pegar uma fonte, eu vou pegar essa fonte aqui. Vou escrever aqui amor. Aí eu vou clicar para ficar minúsculo. Pronto. Aí eu posso escolher o tamanho da fonte, se eu quiser uma fonte maior, se eu quiser uma fonte média, se eu quiser uma fonte pequenininha. Ó, que bacana. Aí eu volto aqui para a fonte que eu estou utilizando, vou escrever aqui amor. Aí eu vou clicar em OK. Aí eu vou agora girar ela em 90 graus, aqui certinho. Vou posicionar aqui do lado e eu poderia fazer esse bordado em uma toalha, por exemplo. Aí eu posso pegar aqui, clicar e modificar também cada um dos segmentos, ó. Aqui, aí se eu descer aqui, eu vou mudando, eu posso mudar, por exemplo, eu não quero essa cor de letra, eu quero modificar ela talvez. Ou eu quero posicionar essa letra um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Aqui eu consigo mexer na letra, ok. Aí eu posso vir aqui em editar e vou salvar esse projeto, ó. Meu projeto aqui ficou bacana, eu quero chegar esse aqui só um pouquinho mais para cá, assim. Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou salvar. Vou salvar ele na memória da minha máquina. Tá salvo. Aí eu volto aqui
Venho aqui e eu tenho alguns arquivos já salvos aqui. Eu vou deletar esses aqui até para vocês verem, ó, para não ficar lotando a memória da minha máquina. Eu peguei esses aqui do MySonnet, aí eu clico aqui, olha só como que ficou o meu bordado. Aí eu posso editar aqui e vou bordar ele aqui agora na máquina. Clico em OK. Aí aqui vai aparecer para mim as cores de linhas que eu vou utilizar. Aí eu vou fazer a passagem de linha superior com a cor vermelha. Vai ser 7.923 pontos vermelhos. Esse número que está na frente da cor significa a quantidade de pontos que a máquina vai realizar. Aqui eu tenho, por exemplo, para aumentar ou diminuir a pontada. Eu posso passar também por cor. Se, por exemplo, a sua linha teve uma ruptura no meio do processo, ela rompeu nessa cor aqui, você pode voltar desse jeito. Foi na linha vermelha, nesse vermelho mais escuro. Ah, foi mais ou menos no meio do trabalho. Você clica aqui, ó, segura um pouquinho. Aí ela vai voltando os pontos, ó. Isso é bem interessante para você, se caso a linha da bobina, por exemplo, acabar no meio do bordado também, você refazer, você voltar. Aí você pode mudar ou por cor ou por quantidade de pontos. É bem bacana. Olha só que legal. Isso aqui, bem bacana. Aí agora nós vamos iniciar o nosso bordado. Aqui também a gente tem, se você parou em um ponto específico, foi no ponto 1572. Você pode pegar e a máquina vai reconhecer onde foi o ponto que rompeu. Você olha aqui em cima na máquina quando ela estiver bordando e você consegue também selecionar o ponto. Se você quiser zerar tudo, você clica aqui no zero e a máquina volta para o início. Aí agora nós vamos iniciar o nosso bordado. Venho aqui na máquina, clico no play e ela vai começar o nosso bordado. Ela vai pedir com a sapatilha levantada para depois abaixar. Ó, ela vai fazer o reconhecimento de área, abaixa a sapatilha, aí eu abaixo. Aí eu clico agora em iniciar e ela vai começar a bordar. Olha que coisa interessante. A linha da bobina está acabando. Você precisa substituir a bobina por uma completa em breve. Aí a máquina ela já te dá o aviso porque você não tem acesso, você não consegue visualizar a bobina. Então ela tem um sensor que ela indica para você. Mas Jonatas, como que eu faço? O que você faz para poder trocar essa bobina e o bordado continuar do mesmo jeito? Eu vou clicar em OK. Eu já sei que eu tenho que trocar, então eu vou cortar aqui a linha. Pronto. Aí eu venho aqui na máquina, eu vou erguer o calculador dela, vou apertar esse botãozinho aqui para remover o bastidor, ó, assim. Aí eu consigo fazer a substituição da minha bobina. Consigo colocar outra bobina cheia, de maneira simples, prática e rápida. Olha só a quantidade de linha, a linha está quase acabando mesmo. Aí eu vou colocar outra linha, outra bobina cheia, assim. Pronto. E eu volto aqui novamente com o meu bastidor. Como ela parou antes de acabar a linha, então é só voltar, posicionar novamente no mesmo lugar até fazer esse estalozinho. Abaixo a sapatilha. Aí agora eu vou apertar o play e a máquina vai continuar o bordado. Venho aqui do ladinho, aperto o play e ela continua de onde parou. Aí eu clico aqui em monitor e aqui eu consigo detectar o que está acontecendo aqui com a minha máquina. Ó. Ela já está em 88% dessa cor de linha. Na tela também aqui eu consigo visualizar. Isso é interessante para você que, por exemplo, eu preciso sair de perto da máquina. Todas as notificações elas chegam aqui também para a gente na tela do celular. Quando precisa fazer substituição de linha, se teve rompimento ou se acabou a linha da bobina também. É bem legal.
Chegando aqui próximo ao final da primeira linha, aqui na tela eu consigo ir acompanhando o desempenho. Pronto. Aí ela pede para ser feita a substituição, a alteração da linha. Então eu clico aqui em OK. Eu sei que a próxima linha que vai vir é esse tom levemente aqui, um tom de vermelho um pouco mais puxado para um coral, eu não sei como que se diz, um tom mais, parece canela. Então eu vou olhar aqui se eu tenho essa linha dessa cor e vou fazer a substituição. Bordado concluído. Aí aqui na tela aparece e no celular também aparece uma mensagem que o seu bordado ele foi concluído, bem bacana. Aí você pode voltar aqui na tela, voltar aqui na pastinha. Aí se você quiser, por exemplo, eu quero salvar, deixar ele salvo aqui na memória, você pode deixar. Ou simplesmente você pode apagar, selecionar e apagar. Ou até mesmo você pode pegar e mandar para uma unidade USB. Dessa forma, você pode pegar, posicionar aqui. Aí eu vou pegar e vou clicar aqui em cima e vou salvar no USB. Pronto, o seu desenho foi salvo. Aí você já tem o seu arquivo aqui salvo no pendrive. Aí depois, para não pesar minha memória, eu vou pegar e vou deletar daqui. Pronto. Aí aqui a minha área de trabalho ela tá pronta para poder fazer outros trabalhos. Eu vou mostrar para vocês agora o resultado. Eu vou tirar as linhazinhas, as pontinhas e vou mostrar para vocês. E assim, o bordado está finalizado. Olha só que bacana. Lembrando que você pode fazer o desenho que você quiser na sua máquina. Na plataforma MySonnet tem mais de 9.000 possibilidades para você bordar. Olha só que bacana. O sistema MySonnet, além da biblioteca que você tem direto na máquina, você também tem um software que você pode instalar no computador para, por exemplo, criar uma matriz do zero, criar, por exemplo, uma logo, através de uma foto, criar um monograma, tem várias opções aqui. Criar, por exemplo, um bordado de ponto cruz, ou até mesmo desenhar do zero a sua matriz. E aqui também tem alguns projetos prontos para você executar diretamente na máquina também. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma coisa que eu achei bem interessante. Eu criei a minha logomarca aqui dentro do MySonnet, transformei ela em uma matriz para bordado. Aí eu vou abrir ela aqui para vocês verem. Lembrando que também o software ele tem a opção gratuita, onde você consegue abrir, porém com algumas limitações. Eu vou pegar aqui a minha logo, que eu já fiz o bordado. Olha só que bacana. E uma das vantagens da máquina ter essa conexão por Wi-Fi é que você consegue mandar diretamente, sem cabo, sem pendrive, sem nada, diretamente para a máquina. Se por acaso você quiser pegar uma matriz que ela é maior e diminuir ela um pouco mais para poder caber dentro do seu bastidor, por exemplo, aumentar, expandir, fazer as edições que às vezes na máquina te dá um pouco de limitação, você pode abrir dentro do software, montar. Olha só para vocês verem aqui a minha matriz. Eu peguei a minha imagem da minha logo e montei desse jeito aqui. Agora eu vou enviar para a máquina, vou clicar aqui e vou selecionar minha máquina de costura e automaticamente a logo já vai para a máquina. Ó, pronto. Automaticamente aqui na máquina já chega o desenho sem cabo, sem nada, só pela internet mesmo. Aí o meu bordado já está aqui, eu clico em editar. Se eu quiser, por exemplo, expandir ele um pouco mais aqui, eu posso. Se eu quiser diminuir, eu posso também. Se eu quiser mudar a posição dele, por exemplo, eu posso também girar. Se eu quiser adicionar mais algum tipo de elemento aqui nesse bordado, eu posso fazer também. Eu vou tirar ele aqui, vou deixar normal, assim, ok. A cor da linha também, aqui tá um amarelo, mas você pode selecionar a cor que você quiser. Isso aqui é só para você ter como referência mesmo. Ok, ok. Aí, se você quiser também deixar ele salvo na máquina, você clica aqui. Ele já vai ficar salvo aqui nessa pastinha. Sempre que você quiser, ele vai estar por aqui. Ou você pode mandar ele também para salvar em um USB, no pendrive, por exemplo, ou no cartão de memória. Aí eu vou abaixar minha sapatilha e vou começar o bordado. Aumento a velocidade.
E agora é só esperar o bordado ficar pronto. Bordado concluído. Aparece aqui na tela uma mensagem, eu clico em OK, fecho, OK. Aí eu ergo aqui o calcador. E olha só como que ficou o bordado. Eu posso retirar. Aí agora eu vou remover essas linhas daqui em volta. Olha só que bacana que ficou, ainda tem umas linhas, depois eu vou remover e vou mostrar para vocês sem as linhas. E olha que bacana, o bordado finalizado, veja só como que ficou. Lembrando que isso aqui, por exemplo, é um tipo de trabalho que você pode oferecer com a sua máquina bordadeira. Por exemplo, bordar uniforme, bordar logo, marcas. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês ensinando a criar, pegando uma foto, né, e transformando ela em matriz para bordado dentro do MySewnet. Olha só como que ficou bem bacana, bem bonito. Isso aqui você pode personalizar qualquer tipo de peça, seja camiseta, uniforme. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade dentro do MySewnet. Outra coisa interessante é que eu posso pegar uma matriz que eu já tenho, de outro formato. Eu vou pegar essa daqui, a 147. Ela tá XXX. Eu consigo abrir dentro aqui do MySewnet. Aí eu vou centralizar. O tamanho do meu bastidor que eu estou utilizando é o de 10 por 17. Então, vou deixar aqui desse jeito. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma golinha. Aí eu vou pegar e vou modificar. Aí se eu quiser aumentar, diminuir, se eu quiser pegar um bordado que ele tá maior no bastidor e reduzir ele também eu posso. Ó, desse jeito. Vou alinhar aqui para poder pegar todo o tamanho do bastidor. Ajeito. Então você consegue também salvar as suas matrizes que você já tem e bordar na máquina também. A única coisa que você vai precisar se atentar bastante, ó, por exemplo, ficou bacana aqui do jeitinho que eu queria, eu vou vir e vou exportar ela. Ó, o bordado está muito grande para o bastidor, então eu vou dar uma reduzida aqui. Deixa eu ver. Agora foi. O formato que essa máquina lê, a Singer SE 9185, é a denominação VP3. Então você pode pegar outras matrizes e converter para esse formato aqui VP3 e você vai conseguir abrir e bordar na sua máquina. Você pode mandar direto aqui também do sistema via Wi-Fi lá para a máquina, ou você pode salvar também num pendrive, colocar na máquina. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder abrir do pendrive. Então eu vou pegar aqui desse jeito, eu vou salvar ela em uma pastinha. Aí eu vou colocar aqui neckline floral, que é uma golinha basicamente. Vou salvar aqui dentro dessa pasta. Aí eu vou colocar dentro do pendrive e vou abrir na máquina. Agora eu venho aqui na máquina com o pendrive, eu já coloquei e converti a matriz para poder utilizar nele. Eu vou encaixar aqui desse jeito. Aguardo um tempinho, cerca de uns 10 segundinhos. Aí eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e vou clicar aqui, salvar do USB, a segunda opção. Aí eu vou esperar. Olha só, aqui estão os meus bordados. Aí eu vou clicar aqui nesse segundo, que é o bordado que eu fiz. Olha só que bacana. Salvei ele na memória da minha máquina. Aí quando eu clicar aqui nessa pastinha, olha só, o bordado já está aqui todo na tela. Isso é bem interessante para quando você quer trabalhar com uma matriz que ela é um pouco maior, por exemplo, do que o seu bastidor. Ela não está se encaixando, você abre no software e você faz a regulagem ou até mesmo a conversão para sua máquina poder ler essa matriz. Então, eu sei que uma das grandes dúvidas é, Jonatas, essa máquina ela borda com, se eu tenho aqui a minha matriz, eu quero bordar nela, ela borda? Sim, porém você precisa converter ela para o formato VP3. Aí a máquina vai abrir e vai efetuar todo o bordado. Aí aqui eu posso fazer também as pré-configurações, vejo aqui, por exemplo, os tons de linha, vejo, ó, e posso fazer a modificação se eu quiser, posso testar, isso é interessante, eu posso espelhar, se eu quiser espelhar ela, se eu quiser diminuir um pouquinho eu posso. Isso aqui, por exemplo, poderia ser uma golinha bebê, ó, ficaria bem lindinha para bordar no vestidinho infantil, ficaria bem bacana. Aí eu venho aqui, aí se eu quiser, por exemplo, girar ela, eu giro, ó, para fazer o outro lado, por exemplo, bordar de um lado depois do outro, aí fica bem legal. Aí você pode fazer todas as configurações que você achar interessante. Agora, para poder bordar, eu vou clicar em OK.
Aí se você quiser salvar, ela já está salva, né, na memória da máquina. Agora eu vou começar aqui com a linha na cor cinza. Finalizamos o bordado. Aí eu vou clicar aqui em bordado finalizado. Posso fechar. Ok. E o bordado está pronto. E assim, o bordado está finalizado. Olha só como ficou bem bonito. Olha só que bacana. Isso aqui poderia ser, por exemplo, em qualquer peça que você desejar. O tamanho você poderia modificar. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma golinha, poderia ser um peito de um vestido, poderia ser um barrado de um pano, poderia ser aplicado em uma toalha, uma nécessaire, onde a sua imaginação permitir. Então, uma das vantagens do bordado é essa, que você pode aplicar em inúmeros tipos de peças e o resultado fica único e perfeito. Quando você modificar, por exemplo, criar outros composês de linhas, por exemplo, onde está cinza, poderia colocar verde ou marrom, poderia criar outra proposta, fazer outra simulação de cores, e aí o bordado já ia ganhar outra cara. Isso aqui é um pouco sobre a Singer SE 9185. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. Lembrando que essa máquina você consegue comprar com um mega desconto lá no site oficial da marca, que é o loja.singer.com.br, e quando você utiliza o meu cupom de desconto, que é o Jonatas Verli, nos pagamentos à vista, você consegue um mega desconto nessa máquina. O desconto tá incrível, então aproveita. E se vocês quiserem mais vídeos, por exemplo, ensinando a mexer no MySolnet, ou, por exemplo, criar as matrizes de bordado por lá, vocês comentem aí também. E eu estou encantado com essa máquina, que é uma máquina 2 em 1, uma máquina de costura que também é uma máquina de bordado. Uma excelente máquina de bordado, olha só. E até o próximo vídeo, um grande abraço. E comentem também o tipo de projeto que vocês acham interessante eu trazer utilizando essa máquina.